com mais de 500 mil habitantes, com 53 juntas de freguesia, com uma estrutura administrativa direta, pesadíssima, com 15 direções municipais que ainda vão tendo a tradição de trabalhar muito de costas voltadas umas para as outras, com mais de 10 mil funcionários que também vão enfermando tendencialmente ainda do mesmo vício, com mais de uma centena de dirigentes e com um orçamento de investimento que rondará os 140 milhões de euros. Podem imaginar, com certeza, o nosso nervoso miudinho, quando no início deste processo nos propusemos criar um modelo que, de alguma forma, no contexto específico de Lisboa, pudesse contrariar aquela que ainda hoje vai sendo a tendência dominante de quem exerce o poder e que é assim definida por um conhecido filósofo espanhol, Daniel Innerarity, filósofo que também se debruça sobre as questões especificamente da filosofia política, que nos diz que a inevitável deformação de quem tem poder ainda vai consistindo em considerar que deve cumprir a sua missão, apesar da sociedade que tem perante si. Bom, o desafio era grande e a resposta que nós procuramos construir de raiz foi uma resposta, eu diria, ambiciosa. Foi muito, muito atrevida e posso-vos dizer, pelos dados que vos vou demonstrar a seguir, que colhemos alguns frutos, mas colhemos desafios ainda maiores que vamos cuidar, com certeza, de levar a bom porto nos próximos anos. Portanto, a resposta a este desafio tem necessariamente que ser criar um modelo de governação participada. E participada em que sentido? No sentido de abrir os processos de decisão aos cidadãos. Isto não é fácil, está tratado pelos autores, pela doutrina, desde há muito tempo. Há inúmeras organizações internacionais que todos conhecem que têm vindo a tratar ao longo dos últimos anos as questões da participação e é mais ou menos evidente que um modelo de governação participada deve obrigatoriamente tornar as decisões mais transparentes, nomeadamente dando aos cidadãos, por iniciativa da administração, sem ficar à espera que a informação seja solicitada, dar informação aos cidadãos para que possam formar uma opinião sólida com base em informação completa, clara, coerente, atempada e fidedigna. Por outro lado, significa também criar mecanismos de participação acessíveis às pessoas, inclusíveis, e é necessário, é imprescindível que toda a estrutura decisória, toda a estrutura político-administrativa inclua nos processos decisórios todos os públicos que estejam interessados a intervir ou que, não estando interessados, possam ter, de facto, capacidade de intervir e trazer valor acrescentado às decisões com a sua participação e, por fim, introduzindo mecanismos de receptividade, ou seja, de envolvimento ativo dos cidadãos nos processos decisórios, sendo certo que devem funcionar nesta lógica como uma espécie de escola de cidadania, ou seja, incentivando os cidadãos não apenas a ir votar nos períodos eleitorais, mas envolvendo-os ao longo de todo o ciclo de elaboração, de planeamento e discussão das políticas públicas municipais. Foi tendo presente a necessidade de atuar nestas vertentes que, em Lisboa, foram sendo pensados ao longo dos últimos anos um conjunto de mecanismos de envolvimento dos cidadãos. Ontem o Sr. Presidente já referiu alguns, talvez possa aprofundar para quem não tenha estado presente no início. Um exemplo que foi referido foi a realização, aliás, partilhada com outras autarquias, de reuniões descentralizadas do Executivo. E para este efeito, e reparem que reunião descentralizada não significa a reunião pública que é necessário haver em termos formais, porque essa mantém-se como tal, é mais uma reunião do Executivo que não visa propriamente deliberar sobre matérias da responsabilidade dos eleitos, visa sim ouvir as pessoas, debater, esclarecer as pessoas sobre temáticas do seu interesse. Em Lisboa foram definidas 11 áreas agregadas e, portanto, nós temos ao longo de um ano civil 11 reuniões descentralizadas que englobam freguesias, tendo como base de agregação o número de eleitores residentes e, portanto, deu-nos sensivelmente 11 áreas de agregação. Temos, por outro lado, também a instituição cada vez mais frequente de mecanismos ativos de envolvimento das pessoas no que concerne
à estruturação de projetos emblemáticos para a cidade. E pensemos, por exemplo, nas sessões de debate ou nos seminários participativos que têm vindo a decorrer em matérias críticas, como será fácil perceber, como a revisão do Plano Diretor Municipal, o desenvolvimento da Carta Estratégica de Lisboa ou o Plano Local de Habitação. Estão em curso, neste momento, sessões presenciais de debate relativamente a estes 3 grandes eixos estruturantes da atividade da Câmara Municipal de Lisboa. Por outro lado, e talvez de forma um bocadinho mais banalizada, a própria adoção no site municipal, que levou, enfim, uma grande intervenção o ano passado, a introdução de mecanismos não só de recepção de reclamações e sugestões, mas também verdadeiros mecanismos de participação online dos cidadãos. E o site que nós temos atualmente inclui na homepage uma área designada Fórum do Cidadão, através da qual se acedem a estes diversos mecanismos de participação, nomeadamente a área específica que está consagrada ao orçamento participativo. Mas posso-vos dizer que, por exemplo, uma outra área do site, a área relativa ao Plano de Simplificação Municipal, o Simplis, também contém um conjunto de mecanismos que permitem, por exemplo, quando o plano é preparado no início do ano, disponibilizá-lo por um determinado período para se fazer consulta pública. Os cidadãos podem comentar as medidas que a Câmara propõe, podem formular alternativas, podem contribuir para melhorar a versão definitiva do plano. Este ano isso já aconteceu e nessa sequência foram previstas medidas que inicialmente não estavam previstas na versão inicial do Plano de Simplificação Municipal que foi submetido à consulta pública. E, por fim, um orçamento participativo que, nesta lógica, não mais será mais uma das ferramentas de participação disponíveis aos cidadãos de Lisboa. E quero-vos dizer que, de facto, o orçamento participativo, de uma forma ainda não muito estruturada, começou a ser muito falado, em rigor já é falado há bastante tempo, pelo menos desde 2002, que no seio, sobretudo da Assembleia Municipal, se travavam alguns debates em torno da criação de mecanismos de participação mais aprofundados na lógica do cumprimento, nomeadamente, da Agenda 21 local, mas de forma mais concreta. Em 2007, esta questão começou a ser abordada com a realização de sessões públicas de informação e debate em matéria orçamental. Foram também criadas as reuniões públicas descentralizadas do Executivo, que vos referi há pouco. Em 2008, continuaram as reuniões públicas descentralizadas do Executivo, naquele figurino que vos falei, mas pretendeu-se, em 2008, dar um salto qualitativo. E um salto qualitativo no sentido de testar um mecanismo de participação de caráter diferente daqueles que têm sido adotados na esmagadora maioria dos municípios nacionais, por limitações, e é bom que se diga, por limitações decorrentes do próprio quadro legal vigente, que parece impedir a introdução de mecanismos de caráter deliberativo em matéria orçamental na esfera das autarquias. Bom, o que é que nós procurámos fazer foi inventar, de forma criativa, uma fórmula que nos permita tornear essa aparente inibição. Bom, e como é que o fizemos? Propusemos, e na altura houve uma discussão alargadíssima sobre aquilo que deveria ser a matriz do orçamento participativo em Lisboa. Foi desenvolvido um intenso debate entre várias forças políticas e foi consensualizado, de alguma forma, um documento que a Câmara, que o Executivo designou por Carta de Princípios do Orçamento Participativo, onde se traduzem os compromissos básicos do Executivo Municipal relativamente à participação na esfera da construção do orçamento municipal.